Bom, estamos hoje aqui em mais uma edição do Debates Virtuais para falar com o professor José Vicente Santos de Mendonça, sobre sua tese de doutorado, em especial alguns tópicos do direito constitucional e econômico. O professor José Vicente Santos de Mendonça é professor da graduação e da pós-graduação, tanto da UERJ quanto da Universidade Veiga de Almeida. É uma trajetória, enfim, bastante conhecida. É uma grande honra, um grande prazer estar hoje aqui com o professor Zé. Enfim, ele que foi, digamos assim, um dos primeiros, enfim, ele esteve no pré-piloto do projeto ainda em Valadares, quando estava bastante embrionário, então, devido à agenda, a gente só conseguiu agora, mas foi um prazer muito grande. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados é para contar um pouco dessa sua trajetória acadêmica, como é que foi sair, enfim, de aluno da UERJ, passando no mestrado, doutorado, mestrado em Harvard, enfim, até essa fase de professor de direito, adjunto de direito administrativo da UERJ. Conta um pouco, enfim, para inspirar, quem sabe, jovens administrativistas. Bom, no lugar eu agradeço aí a Unicarioca, agradeço também o convite ao professor Siddhartha, que é uma honra estar aqui falando tanto para ele, meu amigo, meu aluno e amigo, como para você, meu caro, enfim, meu assistente aí no YouTube. Minha trajetória acadêmica foi... Eu demorei muito a me firmar no direito, na graduação em direito, porque eu tinha múltiplos interesses. Eu comecei cursando direito e jornalismo ao mesmo tempo, eu fiz direito na UERJ e jornalismo, na FRJ. Cursava as duas faculdades, eu cheguei a trancar o direito, porque eu preferi o jornalismo, achava uma graduação mais interessante. Depois voltei só para o direito, acabei trancando definitivamente o curso de jornalismo, por uma questão de mercado de trabalho, mas comecei a gostar do curso de direito. De início eu achava o curso muito técnico, muito... as aulas de direito não me interessavam tanto assim, eu achava muito básico, aquela decoreba, aquela coisa árida, mas fui gostando do curso. E, enfim, aí no meio do curso de Direito na UERJ, na graduação da UERJ, me tornei monitor de Sociologia do Direito, do professor Falbo. Comecei a me interessar também pelo direito público. O professor Gustavo Binemboim, à época, era um jovem mestrando, um advogado do professor Luiz Roberto, na época do escritório, e um procurador do Estado. Resolvi escrever uma monografia sobre vedação do retrocesso, que era um tema que à época não tinha quase nenhuma projeção. Me lembro que fui fazer uma pesquisa no Instituto de Brasil-Portugal, porque tinha um acordo no Tribunal Constitucional Português que citava o artigo. Liguei para o gabinete do ministro Sepúlveda Pertence para pegar um voto que ele citava o ponto que não tinha sido ainda publicado. E aí, então, fiz estágio em órgãos públicos, na Procuradoria do Estado do Ministério Público Federal, fui estagiário do Binemboim. Acabou que esse meu artigo foi publicado numa coletânea da revista dos Procuradores do Estado. E aí eu fui me interessando pela vida acadêmica, passei num concurso antes de me formar. Só um parênteses, sua monografia chegou a ser publicada como artigo, né? O Proibição do Retrocesso, que é E Como Perder o Medo, e recentemente você revisitou o tema, né? Será que era melhor quando não tínhamos medo? Sempre com títulos provocativos. Eu acho interessante, assim, falar dessa importância também da monografia para um aluno de graduação, como que pode também ser o início, enfim, de uma vida acadêmica, profissional, né? Eu acho importante que você não deixe para trás uma monografia, uma primeira oportunidade, tente publicá-la, tente fazer com que ela tenha qualidade suficiente para ser publicável. Acho importante também se preocupar com a forma, a estrutura, a redação, enfim, escrever de forma clara, objetiva, com um título interessante. Acho que é um ponto importante. A monografia pode ser um primeiro passo para uma carreira acadêmica mesmo, né? Enfim, acho que não se deve descuidar da monografia. A minha monografia, então, foi publicada nessa revista da Associação dos Procuradores. Aí eu fui fazer o mestrado em Direito Público na UERJ, eu passei no concurso de procurador federal, tomei posse. Eu adiantei um pouquinho a minha formatura para tomar posse. Tomei posse e logo em seguida entrei no mestrado. O meu orientador foi o professor Antônio Maia, de Filosofia do Direito, da PUC e da UERJ. A minha dissertação de mestrado, uma dissertação sobre Filosofia do Direito, um tema que eu posteriormente viria a sair um pouco da seara, da filosofia do direito. Durante o mestrado dei aula como professor substituto de filosofia do direito e de direito administrativo também. E depois então entrei no doutorado. Logo após o mestrado, pleiteei, enfim, entrei lá, fiz o processo seletivo e entrei no doutorado.
com um projeto que inicialmente era sobre direito e literatura. Meu orientador foi o professor Paulo Galvão no doutorado, mas ao longo do curso do doutorado, eu comecei a me interessar, muita influência do professor Cláudio Neto, da UF, e também do professor Aragão, por direito econômico, direito constitucional econômico, direito regulatório. Então, eu mudei esse tema de direito e literatura para direito econômico, para direito constitucional econômico, ao longo do meu doutorado. Aí, então, Essa tese, você trabalha uma releitura, enfim, das formas de intervenção do Estado no domínio econômico a partir da razão pública e do pragmatismo. Você chamou isso de uma virada pragmatista do direito administrativo. E isso tem tido bastante repercussão. O que é essa virada? Como é que isso alcança não só, enfim, o direito administrativo no sentido técnico, mas a docência também do direito administrativo mudando? Esses novos paradigmas, digamos assim. Veja, eu não estou interessado na tese sobre direito administrativo, ela está lá de direito constitucional econômico. De direito administrativo eu trato em outros artigos específicos. Mas vamos tratar do tema macro. Eu acho que essa virada pragmatista, na verdade, é a percepção, que a rigor não tem nada de novo, de que é importante o contexto e as consequências de uma decisão. Mas, em paralelo a isso, vem uma série de mudanças na forma de se entender o direito público, mudanças que têm a ver com interdisciplinaridade, com uma maior proximidade em relação à economia, microeconomia, comportamento do consumidor, psicologia social, teoria dos grupos, teoria da administração mesmo, lidando com a administração pública. Cada vez mais o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, ele tem que ser mais do que o que está escrito na Constituição, o que está escrito numa lei. Se você não desenhar uma instituição que funcione, ou que possa funcionar adequadamente, você está agindo como um mau jurista. Eu nem gosto do termo jurista, aliás. Eu acho que existe um fetiche em relação a essa palavra. As pessoas adoram um jurista, um sábio, um senhor que fica lá dizendo verdades no alto de uma montanha, na sabedoria jurídica. E me parece que isso é uma idealização de uma pessoa que deve ser um pesquisador antes de tudo, né? E um desenhador de instituições, ou um operador institucional, um advogado, um juiz. Não acho que, enfim, existem professores importantes, mas acho que a gente tem que ser, antes de tudo, pesquisador, tem que ser, enfim, acho que é importante baixar um pouco a bola dessa coisa do jurista. E é interessante, né, porque a pesquisa se fazia muito de forma individual e, recentemente, tem se feito mais pesquisas em grupo e reivindicando mais estudos de caso, pesquisa empírica, dados, estatísticas, entrevistas. Sim, eu acho que se faz... assim, no direito não tem tanto grupo publicando junto, porque, ao contrário de uma ciência hard, você não tem equipamento, pelo menos numa abordagem mais tradicional do direito. Mas, sim, as pessoas se preocupam mais hoje com o estudo de caso e com uma imbricação, uma certa interdisciplinaridade com outros saberes, como a economia, como a psicologia e como a administração. Mas o nível assim, a qualidade do que se exige hoje de um artigo jurídico tende a ser maior do que se pensava que era o artigo jurídico há 10 anos atrás. Aquela coisa que você publica num site ingênuo, com aquela coisa de jurisprudência, uma coisinha que cita um trecho de um acórdão e diz que isso é pesquisa jurídica. Bom, isso não é pesquisa jurídica, isso é um texto, mas isso não é exatamente um trabalho científico. Tirante todo o debate sobre a cientificidade do direito, eu acho que você tem que estabelecer certos métodos para garantir alguns resultados, não dá para dizer que é uma ciência pelo menos como é uma ciência, como é, sei lá, a biologia, mas dá para ter alguma tentativa de você fazer um saber menos, digamos, esculhambado. Mas mesmo assim, o nível de exigência do direito hoje, da academia do direito hoje, é muito maior do que 10 anos atrás. Então, você não sobrevive publicando fragmentos de decisões dizendo que aquilo é um artigo jurídico. Enfim, aquilo é um texto que vai rolar na internet, mas artigo jurídico tem uma hipótese, um método, tem uma pretensão de dialogar com uma comunidade, enfim. Então, acho que o nível da academia do direito subiu muito, o sarrafo aumentou muito nos últimos tempos. Assim. Isso é ótimo. E como é que essa virada chega ao direito regulatório, que foi sua disciplina no mestrado e doutorado lá da UERJ, e também é o último capítulo da sua tese que está indicado, inclusive, para a bibliografia de direito público. Eu vi duas ideias que eu achei bastante interessantes nesse capítulo que, aplicando essa virada pragmatista,
que são os conceitos de análise de impacto regulatório e de supervisão regulatória, ou seja, que formam, em minha opinião, se eu me corrija se eu estiver errado, digamos assim, uma espécie de dois corações aí desse novo direito regulatório, dessa neorregulação. Fala um pouco desses conceitos para a gente que você vem trabalhando. Bom, a análise de impacto é uma ideia, é uma prática que vem aí muito sob influência da OCDE, vem sendo adotada de forma experimental em todas as agências reguladoras hoje e que eu trato pontualmente no último capítulo do meu livro. Acho que é uma tendência, ela vem crescendo, vem se praticando com cada vez maior volume e qualidade. A TMP 727, recente do PPI, do Plano Projeto de Investimentos, também fala de análise de impacto. É uma coisa que vai ganhar muita força, na minha opinião, nos próximos anos. Ela deve ser bem feita, ela não pode ser uma viagem redonda da autolegitimação da administração pública, porque, do contrário, ela perde o seu sentido. Ela é um elemento para que a administração absorva informação, responda, meça, mas ela não é uma burocracia para a administração fingir que está fazendo, dar lá uma desculpa técnica. Então, acho que se ela for bem feita, é um caminho próspero, assim, ela tem um futuro brilhante. Ou seja, você mensurar os custos e benefícios antes de editar uma regulação ou de revogar uma regulação pode torná-la empiricamente sustentável ou você abandonar aquela ideia diante de dados empíricos. Né? A gente, dependendo do método, da qualidade dos dados, sim, a gente, antes de se adotar ou para revogar, ou mesmo durante a adoção daquela norma, por exemplo, você mede para ver se os efeitos, não apenas econômicos, mas sociais, enfim, os custos em geral estão valendo a pena, se aquela norma está valendo a pena. Então, assim, se for bem feita, é uma ótima ideia. E a supervisão regulatória, que foi o ponto que eu achei mais legal da sua disciplina, inclusive você me orientou no trabalho e tal. A supervisão regulatória é uma ideia que está aí, por exemplo, num projeto de lei geral sobre agências reguladoras que está andando. É uma ideia que se inspira numa série de órgãos de supervisão que existe no mundo, mas talvez o maior exemplo seja o OIRA, né, o Office of Information and Regulatory Affairs dos Estados Unidos. Aliás, o Cass Sunstein, que é um autor muito importante, muito citado, foi o chefe desse órgão, uma espécie de czar da regulação. E essa supervisão regulatória seria uma espécie de um órgão vinculado ou à presidência ou à Casa Civil que pudesse controlar a qualidade da regulação, que coordenasse de alguma forma e controlasse a qualidade das respostas nas consultas públicas, das perguntas que são feitas nas consultas públicas e que pudesse de alguma forma também medir, de alguma forma centralizasse informação, porque existe um problema na administração brasileira que é de uma relativa descoordenação das atuações, assim. E aí é uma ideia que pode ser interessante, mas de alguma forma você centraliza um pouco, pode ser capturada politicamente, pode ser capturada economicamente. Então, assim, no que ela traz de um potencial ganho de coordenação, uma estrutura centralizada, afinal, ela pode trazer riscos de captura e de, digamos assim, de inibir o experimentalismo regulatório de cada uma dessas agências. Porque na medida em que elas fazem coisas um pouco descoordenadas, elas também têm a liberdade de tentar coisas diferentes. Se você tem uma coordenação muito amarrada, de repente elas ficam muito tolhidas, digamos assim. Seria uma super agência ou estaria mal comparando assim como uma espécie de CNJ? Seria mais para um CNJ. Não é exatamente uma super agência, ela controla pontualmente, assim, as respostas foram adequadas, você considerou os argumentos que foram levantados na consulta pública, essa análise de impacto, ela correu no curso devido, no tempo devido, deu as respostas, essa regulação, esse ato normativo, ele se submeteu a uma análise de impacto, não é uma super agência, é mais uma espécie de CNJ, mas sem competência disciplinar, etc. e tal, é mais uma competência de controle da qualidade da regulação em seu sentido mais, assim, geral. Bom, já caminhando para o fim, tem sempre uma última pergunta que a gente faz, que é mais livre, até porque a gente tem um espaço da internet, enfim, livre e um pouco maior, que é se teve alguma pergunta que eu deixei de fazer e que você gostaria que eu tivesse feito ou que alguém tivesse feito nesse momento, algum projeto novo, algum conselho, enfim, para jovens administrativistas. Olha, eu vou dar um conselho que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei minha carreira acadêmica 15 anos atrás. Enfim, eu não tenho aqui nenhuma pretensão
de ser um sábio ou alguma coisa assim, mas alguma coisa que eu acho importante, ainda mais uma disciplina como direito, e o direito administrativo e o direito público, que é muito amarrado ainda em autores, em opiniões e opiniões de tribunais, é o seguinte: cultive a inovação, busque pensar diferente. No direito a gente tem aquela coisa, a doutrina, fulano pensa Beltrano, a importância das figuras de autoridade, o professor com P maiúsculo, o jurista, como falei no início da nossa entrevista, né? Eu acho que é importante você se libertar de alguma forma dessas barreiras ou dessas constrições. Você pega um instituto, pega uma lei, pega um conceito e busca analisá-lo de outra forma, busca disciplinas para além do direito, é importantíssimo. Tem alguma pretensão artística, isso ajuda para você ter insights. Não se lote de informação irrelevante, saiba usar a internet de uma forma adequada. A internet você tem uma informação enorme, mas também você pode perder tempo com bobagem. Eu acho que você tem que cultivar a inovação na hora de você pesquisar e na hora de você produzir alguma coisa. Eu acho que é fundamental em 2016, que você, mesmo um graduando, enfim, que você busque escrever uma coisa diferente. Eu acho que você então tem que ser ousado, que você tem que ousar, para além do que diz o manual. Aliás, não estude apenas por manuais, estude por revistas. Não se limite ao que o tribunal fala. O tribunal fala, é importante, tem uma importância institucional inegável, mas assim, pense você também sobre aquilo, reflita criticamente, respeite a opinião do seu professor, mas também tenha a sua opinião, informe-se mais, busque uma informação de qualidade, busque insights em áreas que não apenas o direito, mas também as artes e outras disciplinas. E qual é a próxima inovação que você está bolando aí para o direito em geral? Não, a inovação, para que ela funcione, a gente não pode contar o segredo, né? Igual a mágica. Então é isso, assim, foi um prazer estar com você hoje aqui, é sempre muito bom. Convido a todos, quem ainda não conhece, que eu acho impossível, que o livro já esgotou. Estava conversando, mas o livro de Direito Constitucional, Econômico, justamente as formas de intervenção do Estado na economia, enfim, intervenção direta, concorrencial, monopólio, fomento, regulação, e tem muito mais, enfim, no livro, acho que vale a pena conferir e ler, porque aqui é mais um bate-bola sobre alguns aspectos. É isso. Não deixem de ler o livro. Obrigado, Siddhartha. Agradeço a Unicarioca. Agradeço aos nossos técnicos aqui que estão aí tão diligentemente nos filmando. Agradeço também a sua atenção, meu caro telespectador. Nem sei se é telespectador, YouTube espectador.